primeiro domingo, o texto dizia que os seminaristas lá estavam reclamando porque o espaço estava pequeno, sim ou não? Sim. E a mesma coisa está acontecendo aqui, o espaço está pequeno. Eu acho que a gente vai ter domingo que vem uma boa notícia de um lugar novo. Um lugar maior, com estrutura para berçário, criança, recepção, muitas cadeiras e podermos participar de um louvor tão abençoado, tão ungido, sem ficar surdo, glória a Deus. Então esse momento está chegando. Ah, foi devagar, Gabriel? Isso é devagar? Deus me livre se você bater forte em alguém aí, ó. Um conselho aqui para o meu amigo pastor Filipar, que quando ele estiver falando que está batendo leve nos caras que estão debaixo dele, você viu, né? Não, eu estou pegando leve, chefão, olha aí, ó. Gente, uma alegria muito grande. Algum domingo desse para trás, tinha um pessoal da nossa igreja de Brasília aqui. Hoje tem um pessoal da nossa igreja de Caldas Novas, o Guilherme e a Débora aqui. Fiquem em pé, pessoal, ver vocês. Foi uma grata surpresa, eu nem sabia que eles estariam aqui. E tem um pessoal da nossa igreja de Orlando também, o Eric e a Priscila. Glória a Deus. Muito feliz. Gente, pessoal, hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é aquela palavra, talvez, que você vai gostar muito, mas acho que você precisa dela. Vamos lá para Marcos capítulo 8, verso 27 a 29. Marcos 8, 27 a 29. Que diz assim: Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou, Jesus está fazendo a pergunta: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Obrigado, Pai, por essa manhã tão especial. Obrigado pela Tua palavra. E nós desejamos ouvir a Tua voz hoje. Fala conosco e que ao ministrar a Tua palavra, o Teu nome seja glorificado. Os demônios vencidos e envergonhados. E cada pessoa que entrou aqui seja hoje edificada e abençoada. E nós repreendemos todo o mal e tudo aquilo que possa atrapalhar o envio e a recepção da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. O tema da minha mensagem hoje, queridos, é: peça um espelho. Hoje a mensagem é: você precisa pedir um espelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente está tão acostumado com a vida, com a normalidade das coisas que nós temos. Por exemplo, todo mundo aqui é acostumado com água quente, né? Mas você já imaginou acabar água quente? Meu Deus do céu. Não, Deus me livre. No inverno, né? A gente rapidinho entender as lutas dos europeus e começar um pessoal não conseguir tomar banho. E eu queria que você imaginasse, ou tentasse imaginar comigo hoje, como seria a vida sem espelho. Imagina se não existisse espelho. Acabou espelho. Não tem espelho no mundo. Eu penso que seria muito, muito, muito complicado uma vida sem espelho. A gente não conseguir se ver, né? Por exemplo, imagina que não tem espelho, não tem como você ver seu nariz, não tem como você ver seu rosto, não tem como você ver seu cabelo. Então você dependeria de alguém, tipo assim, vamos colocar aqui uma situação. Você tem a sua irmã que mora na sua casa com você, e vocês duas estão lá no mesmo quarto, dormindo, e você acorda e fala: Irmã, eu estou saindo e eu preciso que você fale para mim como é que está meu cabelo. Aí, naquele dia, a irmã está chateada com você.
Aí a irmã disse, seu cabelo tá ótimo, irmã. Tá lindo, só que um lugarzinho aí dá uma mexidinha. Mas quando você sai, você tá daquele jeito, né? E não tem como você o quê? Ver. Se alguém não falar, já era. Se tiver com alguma coisa suja na boca, não tem como você ver. Se tiver, não tem como. O espelho, ele é uma bênção. Eu não consigo imaginar a gente vivendo sem a capacidade de ver, de olhar como que você está, essa situação. Então, eu acho que é simplesmente inimaginável uma vida sem espelho. E a gente gosta de espelho, sim ou não? E a gente se olha no espelho, não é? Toda hora a gente vai lá, dá uma olhada no espelho, a gente dá uma olhada na alguma coisa que reflete no celular, deixa eu ver minha boca, deixa eu ver nariz, deixa eu ver o cabelo, a gente está sempre se vendo e se olhando no espelho. Agora, olha que interessante. A gente não consegue viver sem espelho, mas nós decidimos viver sem espelho para a nossa alma. A gente não gosta, não quer e foge dos espelhos que mostram o nosso interior. E aí, quando isso acontece, isso gera muitos problemas na nossa vida, que é exatamente o mesmo problema que a gente enfrenta se a gente não tiver um espelho para ver a nós mesmos fisicamente. Então, a parte física, todo mundo tem em casa, vários espelhos, as mulheres amam espelhos, os homens precisam de espelho, mas quando a gente fala da questão interior da nossa alma, a gente não quer espelhos, tampa os espelhos e foge dos espelhos. Olha o que aconteceu aqui nesse texto que a gente leu. Jesus, ele fez duas perguntas. Jesus parou e fez duas perguntas. A primeira pergunta, o que as pessoas estão falando de mim? Ele perguntou, o que as pessoas andam falando de mim? E depois que eles responderam, ele perguntou para aquelas pessoas que eram bem próximas dele, uma coisa muito séria de perguntar, e vocês? O que vocês estão falando de mim? Então, Jesus estava perguntando qual era a opinião das pessoas de longe e a opinião das pessoas bem próximas do que eles estavam falando sobre ele. E nós temos declarado que 2025 é um ano de romper. Romper significa o seguinte, para eu romper, existem coisas que estão me prendendo. O pecado, a Bíblia fala em Hebreus que ele embaraça, ele trava, ele segura. Então pode ser que há muitos e muitos anos você está preso na mesma coisa da vida. Você repete o mesmo pecado, você está sempre caindo nas mesmas coisas, está sempre cometendo os mesmos erros. Você está ali embaraçado, travado, atrapalhando o seu progresso. Para eu romper, eu tenho que cortar essas correntes, eu tenho que arrancar essas coisas. E aí, o segundo nível é livre para poder andar, rompendo com a mesmice, a repetição, né, o padrão de comportamento repetitivo de anos para poder mudar e melhorar. Eu vou encontrar como se fosse uma placenta, entendeu? Sabe quando a criança vai nascer? Tem uma coisa que está aqui cobrindo. Ela tem que fazer o quê? Romper aquilo. A borboleta, para sair do casulo, ela tem que fazer o quê? Romper. Então, o rompimento ele acontece embaixo e em cima. Embaixo é o que me segura, é o que me atrapalha, é o pecado, são as besteiras, as repetições, os vícios, os erros constantes. Mas aqui tem uma coisa que quer me segurar nesse mesmo nível. Sempre vai ter, né? Quer me segurar, quer me segurar, quer me segurar. Para eu romper, eu arranquei aqui, agora eu tenho que romper esse negócio aqui para eu poder viver um novo momento na minha vida. Se a gente quer, tem um se grande aqui, se a gente quer mudar, se a gente quer melhorar, se a gente quer crescer, evoluir, romper, a gente vai precisar de espelho para a alma. Vai precisar de espelho para aquilo que está dentro de nós. Então, eu preciso de espelhos para as minhas emoções.
E o espelho da alma não é um espelho literal, obviamente. O espelho da alma é uma pessoa ou são pessoas. E aí, a pergunta é: quem será o seu espelho? Quem será a pessoa que vai refletir para você algo da sua emoção, interioridade e alma que você não consegue ver, porque você não consegue ver. Você é a mesma coisa do espelho. Eu não consigo ver meu rosto sem espelho. É impossível. É impossível. Alguém tem que me falar. Ó, você tem olho claro, ó, sobrancelha tá assim, ó, seu cabelo tá bagunçado, tá arrumado. A alma é a mesma coisa. E o espelho não é literal, é uma pessoa. Então, quem será o meu espelho para eu poder enxergar a minha interioridade e então poder romper e passar para outro nível? Eu vou começar dizendo, o primeiro ponto, é quem não pode ser o seu espelho. E a primeira pessoa que não pode... Vocês estão aqui comigo, gente? Quem não pode ser o meu espelho, pastor? Seu cônjuge não pode ser o seu espelho. Glória a Deus. Eu estou pregando isso aqui só por mim mesmo. Eu vou te falar uma verdade. Quem é casado aqui? Deixa eu ver, quem é casado? Pronto, deixa eu salvar você, me salvar todo mundo. Deixa eu te falar uma verdade, querido, querida. Quando um cônjuge decide ser o espelho do outro, a gente vai inevitavelmente desgastar o relacionamento. A gente tem que ser realista. Tem que ser realista, vamos ser realistas. A verdade é que a esmagadora maioria das pessoas não consegue ter um espelho. A maioria das pessoas não consegue ter um espelho. Quanto mais esse espelho, seu cônjuge. Quanto mais seu cônjuge. Por exemplo, você consegue imaginar um marido chegando para a esposa e dizendo: amor, eu quero ser um espelho de Deus na sua vida hoje? Você está gorda. Você mata? Está avisado. Você consegue imaginar o cara pensando assim: olha, nem é estética, meu amor, é a sua saúde. Nem é por mim, é por você. É pelo seu bem. Eu estou vendo que você não está se sentindo bem, eu estou vendo que não está legal. Queridos, se alguma pessoa resolver fazer algo desse tipo, ela pode estar com a melhor das intenções, ela pode estar querendo ajudar, ela pode realmente dizer de todo o coração, sem brincadeira, sem zoação: pastor, não me importa dela estar gordinha, para mim ela continua atrativa, ela continua tudo, mas eu estou pensando porque as taxas dela não estão legais, ela não está se sentindo bem, e eu só estou tentando ajudar. Irmão, não faça essa loucura. Se a sua mulher, olha aqui para mim, perguntar se está gorda, você não responde. Aí você quer falar sem ela perguntar? E se ela perguntar, conselho, perguntou: amor, você acha que eu estou gorda? Tenha uma epilepsia, cai no chão. Joga um sorrisal na boca, mas não responde. Não responde. Se a sua mulher perguntar assim: você acha que eu engordei? Você fala: meu Deus, ela o quê? Eu não sei, vamos orar. Muda de assunto, põe o Satanás no foco assim, tira o holofote. Você não fala isso nunca para uma mulher. Nunca, nunca, jamais você fala isso. Então, quando um cônjuge decide ser um instrumento de Deus na vida do cônjuge, quando um cônjuge quer ficar falando verdades para o cônjuge, quando um cônjuge quer ficar corrigindo o cônjuge, quando o cônjuge quer ficar sendo espelho para as questões emocionais do seu cônjuge, vamos ser realistas. Isso vai dar problema, vai dar BO, vai dar ruim, não vai produzir o resultado que você quer, porque, eu repito, a maioria das pessoas não quer espelho, quanto mais o cônjuge. Você imagina uma mulher tendo que chegar para o marido para dizer para ele alguma coisa, sei lá: mas você também é sem noção, aí, mongol. Não, porque tem vezes, eu vou falar a verdade para você, meu querido, que as mulheres acham que a gente é lesado. E é mesmo.
Homem é lesado, você fica sabendo disso. O homem, ele tem a capacidade de ficar com o olho fechado e tem um buraco negro. O que tem lá? Nada. Não está pensando em nada, não está sentindo nada, não está vendo nada. Como uma mulher não tem essa capacidade, ela não acredita. Ela fala, o que você está pensando? Porque ele está assim, ó. Aí ela vem, está pensando em quê ele? Nada. Aí ela, não, você está pensando. Ela pensa que tem uma loira lá, não tem. Não tem nada, não tem ninguém, é só um buraco negro. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você vai querer dizer para o seu marido que ele não administra bem o dinheiro, vai querer dizer para o seu marido que ele está fazendo as coisas erradas. Isso não vai funcionar. Então, gente, vai por mim, pouquíssimas pessoas, mas assim, pouquíssimas pessoas têm estrutura para ouvir coisas da sua interioridade. Principalmente se vem do cônjuge, do marido, da esposa. Então, o cônjuge, ele inevitavelmente, em alguns momentos, ele vai ser espelho. Inevitavelmente, em alguns momentos, ele tem que ser espelho. Mas isso tem que ser uma exceção. Isso tem que acontecer poucas vezes. O que eu tenho que fazer então, pastor? Quero te dar um conselho. Você pede para Deus intervir. Ora, Jesus, eu preciso, como a pastora Marila falou sábado aqui, né? Ontem, né? Foi ontem. Olha, pastor, meu marido está fazendo uma decisão errada. Então, você não tem como ser espelho para ele, ficar falando, perturbando, tirando a paz. Então, você tem que ir quem manda nele, quem está acima dele. Quem está acima dele? Deus. Então, Deus é que manda. O cabeça do seu marido é Deus. E você tem acesso ao chefe. Vai lá. O Senhor, olha ali. Não é possível que eu estou errado, me fala que eu estou errada. Mas se eu não estou errado e ele está errado, fala com ele. Porque tem que ser cabeça, não cabeção, Senhor, em nome de Jesus. Entendeu? E aí você vai falar com Deus, para Deus intervir, para Deus fazer. Você vai pedir para alguém intervir. Não é não? Se de repente, eu estou achando que a minha esposa, que não é o caso jamais, amor, é só ilustração, porque vou usar você, vou usar quem, né? Estou achando que a minha esposa está gorda. E eu vou falar? Nunca. Eu vou lá na minha pastora, falo, pastora do céu, fez uns exames, deu triglicerídeo alto, glicemia alta, mas você sabe que eu não posso falar, né? Então, pastora, se de repente a senhora quiser ser usada por Deus, para ser um espelho na vida da minha esposa, né, para ajudar ela, aleluia. Pronto, amém. Entrega na mão da pastora, entrega na mão do pastor, entrega na mão de Deus e vai. Muito, muito, muito de vez em quando você deve ser a pessoa que é o espelho na vida do seu cônjuge. E essa tentação, ela é fortíssima, porque a gente, em nome de melhorar a nossa vida, em nome de melhorar o relacionamento, em nome de fazer o outro não cometer erros, não passar vergonha, seja lá qual for a motivação, das melhores motivações que você tenha, me diga uma coisa, por favor, para pensar, não me ouça, não dê atenção ao conselho que eu estou dando hoje, se ao ser espelho do seu cônjuge, você está dizendo, pastor, todas as vezes que eu reflito a alma dele para ele mesmo, a alma dela para ela mesma, e ela enxerga algo que não tinha como enxergar, só eu sendo espelho, mudou, melhorou e me agradeceu. Então continue. Você está diante de uma raridade, é uma em cada continente. Agora, se o que está acontecendo você fala, mesmo com razão, mesmo certa, mesmo com toda coisa óbvia do mundo de que aquilo é o correto, é a verdade, é uma expressão da alma dele que não é legal e você está tentando ajudar e essa pessoa não reage bem, é porque você não é a pessoa ideal para ser o espelho desta pessoa. Tem que ser uma outra pessoa e não você. Então, se eu quero romper, se eu quero crescer, se eu quero melhorar, eu preciso de espelho para a minha alma, porque eu não vou conseguir ver sem espelho. Mas essa pessoa não pode ser quem? O cônjuge. Segundo, se eu quero crescer, melhorar, romper, vencer, evoluir, e eu preciso de espelho para isso,
Ninguém vai ficar bonito sem espelho, ninguém vai arrumar cabelo sem espelho, ninguém vai tirar a sujeira da boca sem espelho. Eu preciso ter alguém que realmente fale na minha vida. Eu preciso ter alguém que realmente fale na minha vida. Por isso é muito bom ter pastor. Quando você tem pastor de verdade. É muito bom. É muito bom ter um líder. É muito bom ter amigo. É muito bom ter amigo de verdade. É muito bom ter alguém acima de você, que você respeita, para te falar coisas que você não está vendo e que você não gosta de ouvir. Mas precisa. E aí eu queria fazer uma pergunta hoje, gente. Uma pergunta. Cadê os amigos de verdade? Cadê os amigos de verdade? Porque amigo de verdade, ele vai falar o que você não gosta de ouvir. Só amigo de verdade fala o que você precisa ouvir. Por isso a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que um irmão. Por isso, eu lamento que na cultura brasileira a gente banalizou e diminuiu a palavra amigo. Eu tenho uma dificuldade absurda com isso. Ah, porque meu amigo, conhece tem uma semana, meu amigo, todo mundo é amigo. A gente banalizou. Pô, você é conhecido, é colega, amigo, é aqui, ó. Amigo é aqui, ó. Que a gente, na hora que precisa de verdade, na hora que está doente, na hora que quebrou, na hora que não tem nada para oferecer em troca, tá lá. E é aquela pessoa que fala o que você não queria ouvir, mas é aquilo que vai fazer bem para você, se você der ouvidos. E não está tendo esse tipo de gente. Por que não está tendo esse tipo de gente? Porque as pessoas hoje estão numa cultura de eu preciso fazer os outros se sentirem bem. E sabe que o pior, queridos, na minha opinião, é só uma opinião, o pior desse tempo e dessa geração, porque parece assim, olha como é uma falácia, na minha opinião. Eu não falo as coisas para... Vou usar amigo, né? Eu não falo as coisas para ele. Parece que é em nome do que é falado, tipo assim, não quero feri-lo, não quero fazer mal para ele, não quero decepcioná-lo, frustrá-lo ou chateá-lo. Mas isso não é verdade, na minha opinião. Por quê? Porque, na verdade, se eu não falo, é que eu estou ferindo. Na verdade, se eu não falo que ele está indo para o buraco, é que ele vai cair no buraco e se lascar. Se eu não aviso que não é assim que trata a esposa, se eu não falo que não é assim que cria um filho, cara, esse negócio que você está fazendo com o dinheiro, ele vai se arrebentar. Então, na verdade, no fundo, eu não estou preocupado com ele. Você sabe o que está acontecendo hoje? Olha para mim, a verdade é, eu tenho medo de ser rejeitado. O medo e a motivação principal não é não fazer mal, é não me sentir mal. Porque se eu vou lá e falo que ele não quer ouvir, precisa ouvir, e ele fica chateado, deixa de ser meu amigo, eu vou me sentir como? Mal. Eu vou me sentir rejeitado. Eu vou me sentir não amado. Eu vou me sentir excluído, fora. E aí eu não quero ter esse sentimento. Então, na verdade, eu não estou sendo amigo e não estou falando a verdade, não é porque eu estou preocupado com o que vai acontecer com o sentimento da pessoa, ou isso ou aquilo. Na verdade mesmo, eu estou preocupado em eu não me sentir rejeitado. E essa rejeição entrou na sua vida aonde, gente boa? Foi no seu pai, na sua mãe, criança, que você tem medo de ser rejeitado. E no medo de ser rejeitado, você parece um camaleão. Está num ambiente, é uma pessoa. Em outro ambiente, vira outra pessoa. Em outro ambiente, você se adapta. Você fica cada hora de um jeito.
Você fica tentando agradar todo mundo. Você não é quem você é. Você não fala o que você pensa. Por quê? Porque eu tenho medo de ser, no fundo, rejeitado. Essa é a crise dos jovens e adolescentes. Por que ele não tem nada a ver com essa onda aí de ficar com homem com homem, menina com menina? Mas se eu não falar que eu gosto de menino ou de menina, o pessoal vai me rejeitar. E eu não consigo, não posso, não quero me sentir. Eu quero me sentir aceito, eu quero me sentir parte, eu quero me sentir do grupo. Então eu vou falar o que o outro gostaria de ouvir. Então eu vou agir de um jeito que o outro gostaria que eu agisse. E aí, queridos, estão sumindo os amigos de verdade. Desde quando o mundo é mundo, se você quer crescer, sempre tem o si, gente. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só come o melhor dessa terra, se e ouvir. Se quiser vir após mim, se, tem um se enorme, se. Não tem nada fácil, é se. Então, se eu quero crescer, se eu quero evoluir, deixa eu te lembrar uma coisa, crescer dói. Dor do crescimento. Dente crescendo. O que seu filho está assim? É porque o dente está nascendo, está crescendo. Crescer dói. Melhorar dói. Evoluir dói. Ninguém vai avançar sem dor. Acorda para a vida. Para de acreditar em mundo da fantasia, sei lá do quê. Crescer dói. Crescer músculo dói. Não é não, Gabriel? O homem está forte. Dói. Você vai para academia, gente boa, vai? Você fica lá. O pezinho de 10 lá, não vai crescer nunca. Crescer vai doer. Tem uma lei. No pain, no gain. Não tem. Sem dor não tem ganho, não tem crescimento. Sabe quando é que você vai crescer? É quando você pegar o peso. Vou te dar a dica aqui, ó, personal trainer. 12 quilos. Conseguiu fazer mais de 12 repetições? Não é 12, é 14. Mínimo 6, máximo 12. Passou de 12, é hora de aumentar o peso. Até falhar. Quando você fizer assim, ó. E soltar, e sair assim, ai, tá inchado? Aí você está crescendo. Rompeu uma fibrinha. Fica lá. Pega o peso. Crescer nunca. Porque crescer dói. Ouviu? Crescer dói. Então, Jesus, ele estava falando com os discípulos. E alguns momentos de Jesus para gerar dor e crescimento. Ele estava lá em Marcos capítulo 9. Os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí, quando ele chega lá, ele encontra os discípulos, aí estão discutindo. Jesus chega no meio da discussão e pergunta, o que vocês estão discutindo aí? Marcos 9. Aí o pai do menino fala assim, não, sabe o que é, Jesus? Eu trouxe meu filho endemoniado aqui e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus podia ter dito assim, não, gente, esses discípulos aqui estão em treinamento. Esse discípulo aqui é seminarista. Esses discípulos não estão prontos, não. Calma que eles vão chegar lá. Foi isso que Jesus fez? Não. A hora que o pai falou, eles não deram conta de expulsar o demônio, Jesus, você acredita? Jesus falou assim, até quando eu vou ter que suportar vocês? Está lá. Escrito. Jesus falando, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que sofrer? E sabe o que ele falou? Vocês podem ser qualquer coisa, menos crente. Vai eu, pastor, falar isso aqui. Metade da igreja não volta. Metade não. 75%. Só o Vitor, porque o Vitor aguentou. Jesus encontra Pedro. E Pedro chega nele e diz assim, Jesus, é o seguinte. Todo mundo pode te abandonar. Jesus, eu não te abandono. Eu morro por você. Uai, se eu estou aqui, o pastor Filipac vem e falou, pastorzão, todo mundo pode ir embora, estou aqui, estou firme e tal. Falou, ô Filipac, amém, obrigado. Sabe o que Jesus falou para ele?
Falou assim, você está pensando de você mais do que você é, ô bonitão. Você não é isso tudo, não. Te conheço, Pedro. Se acontecer, você vai me negar. Eu? Pedro, você acha que é e acha que faz, mas na verdade você nem é e nem faz tudo isso. Por isso que é bom ler a Bíblia, né? O que a Bíblia diz? Não pense mais de si mesmo do que você na verdade é. Cuidado para você não... Porque está faltando espelho. Aí, como não tem espelho, você acha que é o que não é. Você acha que faz o que não faz. Você acha que é bom e, na verdade, não é. Gente, eu recebi uma vez um menino lá na minha... Deixa eu tomar cuidado com essa história aqui, porque... Olha, tal, eu quero o meu filho. Eu vou fazer uma, como diz assim, baseado em fatos reais, para não, se alguém ouvir, depois não saber exatamente, né? Mas vou colocar aqui, pastor do céu, meu filho, cara, ele joga basquete demais na conta e tal, e eu tô vendo aí, eu quero ter um pessoal que vai fazer um teste com ele, lá em Belo Horizonte, e no Rio, sei lá, e tal, e aí tô mandando ele aí. Falei, poxa, beleza. O menino chegou, marquei logo um jogo de basquete. Quando começou a escolher, eu já escolhi logo o menino. Falei, ó, o menino tá indo lá para da NBA, não sei o quê, né? Não, é o menino, vamos arrebentar aqui. Eu jogo basquete. Quando o menino começou, eu falei, meu Deus do céu, gente. Meu Deus, esse menino tem outro ministério, outro chamado, ele não joga. Só não joga a bola para ele. Mas que raiva, meu Deus, perdemos, o menino é ruim. Faltava alguém falar pro pai dele, deixa eu te falar, põe ele no vôlei. Põe ele para jogar peteca. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que ele não joga basquete. Ô, gente, vou falar para vocês, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser igual o pastor Léo, cantor. Literalmente eu cantava alto no chuveiro e tudo e tal. E quando eu fui fazer o teste, eu não fui aprovado nem para o coral. Você já imaginou um monte de voz junto, né, que pode te ajudar? A moça falou assim, moço, deixa eu te falar uma coisa. Hoje você vai ter uma bênção na sua vida. Você vai descobrir para o que você não nasceu. Você não nasceu para cantar. Pronto. Olha aí, ó. Se eu ficasse alguém me enganando, achando, eu ia estar virando meme na internet, igual tem um monte aí, não? Então, deixa eu te falar uma coisa. O Jesus, quando Pedro veio dizer que era o que não era e fazia o que não fazia, Jesus falou assim para ele, você não é isso que você acha que é, você não dá conta disso que você acha que dá conta. E aqui eu vou dizer uma coisa, eu quero avisar vocês, muitas pessoas acham que dão conta de ouvir e não dá, não. Fala para mim a verdade, eu quero ouvir, pode falar. Estou precisando ouvir. Não tenha papa na língua, não. Fala. Quando você começa a falar, duas reações. Se tem intimidade, explode. Mas também... Blá, 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 porque não aguenta. A cabeça diz, você aguenta, mas a alma não aguenta. O espelho para o rosto ainda vai. Mas o espelho da alma não dá conta. Quando começa a falar, desmonta. Ou então a pessoa, quando não quer matar, quer morrer. Pois é, eu também não mereço mesmo, não. Eu tenho que morrer. Eu acho que eu não sei nem porque eu estou aqui. Eu acho que eu vou desistir de trabalhar. Porque ela acha que dá conta de ouvir, mas não dá. Entendeu? E alguém tem que falar para você a verdade. Ei, calma, você não é tudo isso, não. Tomé! O que Jesus falou para Tomé? Ô, Tomé, você precisa melhorar na fé. Você não é crente, não, Tomé. O Tomé achando que era crente, que fazia parte do grupo dos discípulos. Tomé, você não teve uma experiência com a fé. Você não é crente de verdade. Então, Jesus pode falar com amor, com carinho, com jeitinho, mas ele fala aquilo que você precisa ouvir. E você tem que ter alguém na sua vida que fala o que você precisa ouvir. E essa pessoa não é a pessoa que escolhe ser espelho para você. Os espelhos estão aí. É você que escolhe ter aquela pessoa como seu espelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que eu, como pastor, se eu pudesse escolher, eu escolheria mais umas
5.000 pessoas para ser minha ovelha aqui em Alphaville? O que você acha? Sim ou não? Sim, mas não é pastor que escolhe ovelha. É ovelha que escolhe pastor. Não, se fosse eu, você vem. Todo domingo ia ter 1.000 pessoas a mais aqui. Vem. Não sou eu, é você. Você que escolhe a igreja, você que escolhe o pastor, você que escolhe o Deus que você vai servir. E você que escolhe o espelho que vai falar na sua vida. Eu tenho espelho. Eu tenho um pastor que ele é meu pastor porque eu disse que ele é meu pastor. Porque no meu ministério, queridos, eu sou o número 1. Não tem ninguém acima de mim. Pastor, quem é o presidente? Sou eu. Quem está acima? Eu. Mas para não fazer besteira, para não deixar minha alma doente, para não deixar minha alma perdida, para não ficar sem enxergar o que eu preciso enxergar, eu cheguei num homem de Deus e falei, eu preciso que você seja meu pastor, que você fale para mim as coisas, e que eu, quando precisar, tenha a quem recorrer. Fechou? Fechou. Me abraçou, abençoei, dei uma oferta, jantamos junto, e ele é meu pastor. E de tempos em tempos, eu tomo uma chinelada. Esses dias eu entrei na rede social de um outro pastor, estava falando besteira, fui lá e comentei, fiz um textão. Cheguei na casa do meu pastor, aí ele falou assim, meu filho, tudo bom? Tudo bom? Então, ele é tranquilo, manso. Porque eu sou o tipo de pessoa que vem com uma espada gritando, então a pessoa corre. O meu pastor vem com um punhal e faz, pois é. Você nem está vendo, quando termina você está morto. Entendeu? Esses são os perigosos aqui, ó. Oi, tá. Filipaco vem com a espada. O cara, me perdoa, eu te amo, me perdoa. Pronto, a gente já guarda a espada. Mas quem vem com um punhalzinho, você não vê. Pois é, meu filho. Com a lança gritando, o povo se prepara. Aí meu pastor, rapaz, então, aquele cara não é seu amigo? Tu viu o que ele escreveu? Que palhaçada, que absurdo. Então, rapaz, mas é o perfil dele, né? Aí deixa eu te dar uma dica. Você não é amigo dele? Fala com ele no pessoal. Ou posta o que você quiser no seu perfil. Mas você foi lá no perfil dele e está super chateado com você. Eu acho que não deveria fazer mais isso, pastor, me perdoa. Irmão, umas 500 vezes eu escrevi, não posso, e apaguei. Em outros perfis. Tem que ter alguém para refletir coisas que você está sendo ou fazendo que não são boas. Quem fala na sua vida? Quem te dá bronca? Quem te supervisiona? Quem pergunta como é que você está? De verdade, não é essa coisa da educação. E aí, tudo bem? Tudo bem. O cara nem quer saber se você está bem e você está mentindo que está bem. Não, quem é a pessoa que fala, oi, como é que você está? Casamento, como é que estão as coisas? Está precisando de alguma coisa? Quem fala na sua vida? Quem pode te frear? Quem pode dizer, você está ficando orgulhoso? Você percebeu que você não é a mesma pessoa? Soberba está querendo te pegar. Ei, não é assim que fala com a esposa. Quem? Você tem que ter espelho, você tem que ter alguém que fala na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Terceiro e último. Eu quero te aconselhar a fazer como Jesus fez e perguntar. Tenha coragem de perguntar como Jesus teve coragem de perguntar e seja forte para ouvir. Por quê? A primeira pergunta que eu fiz no ponto 2 é, cadê os amigos de verdade? Mas a segunda pergunta é, cadê, eu quero saber, cadê as pessoas que têm o couro grosso? Cadê as pessoas para aguentar, ouvir as coisas, para crescer, romper e melhorar? Cadê as pessoas que têm estrutura emocional para ouvir as coisas? Porque hoje também, do jeito da minha geração, se eu chegar numa geração assim, um pouco mais para trás, e eu falar do jeito que falava antigamente, morre. A pessoa morre.
Antigamente a gente ouvia, pô, tô me sentindo mal, mas vou reagir, vou pensar nisso. Hoje você fala, a pessoa, morreu. O que foi? Não é porque falou que ela não aguenta. Você tem que engrossar esse couro seu. Você tem que aguentar ouvir. Especialmente se você é homem. Você tem que aguentar pressão, aguentar boleto. Porque chega um boleto que quer morrer. Não. É ao contrário, né? Chega o boleto, tô me sentindo mal, aí desmaia. Aí vai chegar outro boleto. Aí você vai morrer mesmo, aí. Não. Você tem que aguentar, gente boa. Você tem que querer ouvir. E quando ouvir, assimilar. E mesmo que a primeira reação, e ela é super normal, seja, não, eu não sou assim, não, eu não concordo. A primeira reação é essa, tá. Mas depois da primeira reação, pensa, analisa. Deixa eu pensar. Tem mais gente falando isso? Tem mais gente pensando isso? Quem é que está falando comigo? Porque está criticando. Mas quem está criticando? Como é a vida dessa pessoa? Mas analisa. Para ver. Porque várias vezes na minha vida eu ouvi coisas que eu não queria ouvir, que foi ruim ouvir, mas depois eu pensei e falei, cara, é verdade. É verdade, tem razão. Eu sou isso mesmo, eu faço isso mesmo, eu tenho isso mesmo dentro de mim. E quando você enxerga um problema, 50% do problema está resolvido. O maior problema é você não conseguir identificar que tem problema. Ou que você é o problema. Quando eu identifico, sou eu. Estou dando mole, estou fazendo errado. Então, cadê as pessoas? Porque tem que ter o amigo de verdade e que tem que ter a pessoa que aguenta ouvir o amigo de verdade. E fazer, sabe o quê? No lugar de se afastar, de ficar chateadinho, de procurar só gente que fala o que gosta de ouvir, agradecer o amigo de verdade. Como hoje, meus filhos que apanharam, graças a Deus, a gente ouviu a Bíblia que diz assim, não tira da criança a disciplina, a Bíblia diz, usa a vara. O que a psicóloga diz? Eu não sei, eu sei que a Bíblia diz, usa a vara. E eu usei a vara. E meus 4 filhos falam, pai, obrigado por ter me corrigido. Obrigado por ter me disciplinado. Porque a Bíblia já avisou, na hora da disciplina, não é bom. Mas depois, produz frutos bons. Igual eu obriguei minha filha a fazer inglês, tá? Obrigado. Não quero. Não, filha, primeiro a gente conversa, né? Filha, faz inglês. Papai vai fazer um sacrifício. Não, papai, não precisa fazer sacrifício, não. Quero, não. Não, princesa, querendo perder a paciência, fazer igual meu pai e mãe fazia. Como é que fazia? Vai fazer e pronto. Né? Não, minha filha, faz, vai ser legal. Quem fala inglês ganha na vida. Se eu falasse inglês, quantos convites eu perdi no mundo que eu não falo inglês, não prego inglês. Várias oportunidades, você vai ter essa oportunidade. Não quero não, papai, porque eu estou correndo. Não, mas na terceira vez, filha, você vai fazer, você não entendeu? Você vai fazer. Fez, reclamando, chorando, fez. Hoje, agradece. Hoje fala inglês, italiano, espanhol, português, casou, está fora do país, pregou no Canadá, pregou na Inglaterra, pregou na Colômbia. Obrigado, papai. Porque o papai falou e fez o que precisava, não era o que era agradável. Vai comer beterraba. Vai comer carne, arroz e feijão. Não quero. Não briga. Não quer não. Tudo bem, princesa, guarda o prato. 3 da tarde, estou com fome. Tá com fome? Pega o prato. Tá aqui, ó. Não, mas eu não estou com fome disso. Então, quando você estiver com fome disso, me avisa. Guarda o prato. Mas eu vou deixar ele com fome? Vai deixar com fome. Tem que ser firme. Por quê? Porque você acha que você ama quando você dá nuggets? Você acha que ama dando Coca-Cola? Você acha que ama dando batatinha frita? Você acha que ama dando doce? Você está deixando seu filho doente, diabético, fora do peso, sofrendo bullying na escola. Porque você faz algo com medo de ser rejeitado. Eu não quero ser amado, eu quero ser respeitado pelos meus filhos. Amor é consequência. Então, você tem que ter coragem de perguntar. E tem que ser forte para ouvir. Raramente eu falo. Até quando me pedem, porque eu sei que a maioria pede sem estrutura para ouvir. Mas teve um dia que um pastor entrou no meu carro e ele falou para mim, por favor, isso há anos atrás, me fala o que eu preciso ouvir. Eu falei, tem certeza? Você não vai gostar, não.
Por favor, mesmo que eu chore, mesmo, fala. Ô, irmão, falei. Ele ouviu. Deu certo. Então você tem que pensar bem, porque eu quero te dar um conselho. Se você não está muito bem emocionalmente, nem faça isso por agora. Você vai ter que fazer em algum momento, mas agora não é a hora, não. Ô, pastor, estou tomando uns remédios, estou com o coração batendo fora do ritmo, então não fala nada agora, não. Agora não é a hora. Mas em algum momento você precisa botar esse espelho na frente para ouvir o que você precisa ouvir. Jesus chegou e falou, eu gostaria de saber o que você está pensando de mim. O que vocês pensam de mim, o que os outros pensam de mim. E eu tenho que chegar para alguém e falar, o que você está pensando de mim, porque eu quero melhorar. Eu quero mudar. Então eu não sei o que você vai fazer, querido. Não pode ser o cônjuge, não. Cria um grupo no WhatsApp. E manda, gente, eu estou precisando de ajuda, pelo amor de Deus, alguém fala coisa feia para mim, bate em mim, fala a verdade de mim, me manda, cria um WhatsApp mentiroso, um Instagram falso, me manda no direct, não precisa se identificar, mas fala. Fala, porque eu preciso encontrar gente que tem coragem de falar a verdade e encontrar gente que tem coragem de ouvir a verdade. Porque o que a Bíblia diz, você vai ter que lutar contra isso. Que nesse tempo que a gente está vivendo aqui, irmãos, as pessoas vão procurar pastores e igrejas, está escrito, que falam aquilo que elas querem, que elas gostam, que é agradável, e diz que a verdade do evangelho seria como um comichão no ouvido e que elas evitariam essas pessoas. As pessoas não querem espelhos para a alma. Então, todo mundo precisa de espelho. Quando eu ouvir algo que eu percebo que realmente é verdade, o que eu tenho que fazer? Mudar. Orar. Procurar um psicólogo cristão. Pedir um acompanhamento. Me proteger. Vou dar um exemplo. Eu descobri que eu sou desorganizado. Descobri. Eu achava que eu era organizado. Você já viu que tem gente que acha que é pontual? Não é. Na cabeça dele, não, mas eu sou, porque de 10 vezes ele acertou uma, 2, ele acha que é. Não, quem é pontual, de 10, só erra uma. Não é, eu não sou pontual. Então se proteja. Ó, é o seguinte, você fala para mim meia hora antes do horário que você quer sair. Eu tenho um delay mental de 30 minutos. Eu assumo isso. Que hora você quer sair? 9? Então fala que é 8h30. Que aí 9 a gente sai, com a graça de Deus. Porque se você falar 9, vai atrasar. Vai, atrasou hoje, amanhã, depois da manhã. Aí um dia deu certo, não, mas não conta, atrasou. É desorganizado? Então, fala com a sua esposa. Amor, você sabe que eu não lembro de nada. Então você vai ser a minha memória. Ou então faça do celular a sua memória. Se não for a segunda, a primeira memória, o celular. Lembrete, calendário, tudo anotado, tudo escrito, despertador, para você se proteger. Ou muda ou se protege. Coloca alguém da equipe, alguém da casa perto que vai suprir essa deficiência sua. Mas para isso acontecer, você vai ter que assumir que tem essa deficiência. Então, se você decidir por acaso hoje melhorar, evoluir, crescer, mudar, romper, eu quero desafiar você e eu termino com isso, colocando uma meta para você hoje. Quero colocar uma meta para você na sua vida hoje. Que dia é hoje? Tá fácil. 20/7/2025. Está registrado. 20 de julho de 2025. Eu quero dar uma meta para você. Você precisa colocar como objetivo hoje que daqui a um ano, 20 de julho de 2026, você precisa encontrar pessoas que vão dizer para você assim, ó, você mudou, hein? Que é isso? Você parece outra pessoa. Que isso? Em qualquer área, de preferência em várias áreas. Você emagreceu muito, parabéns. Nossa, você está forte. Rapaz, você está mais calmo. O que aconteceu? Olha seu casamento. Você precisa colocar como meta que você daqui a um ano vai ser uma pessoa melhor. Não dá para daqui a um ano você ser a mesma pessoa. Isso não é crescer. Isso não é melhorar.
Isso não é romper. Romper é estar melhor, é ir para outro nível. É viver o que a Bíblia diz. A vereda do justo é como a luz da aurora. Quem é justo aqui? Quem foi justificado por Jesus? Que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Eu preciso ouvir na minha casa da minha esposa que eu melhorei. Eu preciso ouvir de quem está perto de mim que eu não estou no mesmo lugar que eu estava 1 ano atrás. Nem física, nem emocional e nem espiritualmente. Ó, você é uma pessoa espiritual. Ora, jejua, busca a Deus, legal. Está cuidando do seu corpo, legal. Ou está com problema aqui ou ali. Sabe o que determina tudo aqui? É a alma. Você tem que cuidar da sua alma, tratar a sua alma, pensar na sua alma, porque é a alma que te ajuda a ter disciplina para orar. É a alma que te faz ter força para ter disciplina para treinar, emagrecer, se cuidar. É a alma. Se a alma está adoecida, se a alma está ferida, se a alma está suja e não enxerga isso, tudo isso aqui vai ser afetado. Casamento, vida espiritual, vida física, tudo é afetado. A alma precisa estar equilibrada. A guerra é na alma. Quando a alma vai sendo tratada, quando a alma vai sendo redimida, quando a alma vai sendo mudada, lavada, cheia de Deus, fica fácil vencer no espiritual e vencer aqui. Por que eu não consigo nunca me organizar? Por que eu não consigo romper financeiramente? Por que eu pulo de igreja em igreja, de trabalho em trabalho, de amigo em amigo? Alma! É alma! Às vezes é usado por Deus, mas a alma doente. A alma limitada. A alma te limita, a alma te trava. Então, eu decido colocar uma meta. Daqui a 1 ano, as coisas na minha vida estarão melhores. O que aconteceu? Que você trocou de carro desse jeito, você está prosperando desse jeito, está fazendo viagem, se aposentou, se roubou, o que foi? A pessoa tem que olhar e tem que... Uau! O que aconteceu? Daqui a 1 ano, você tem um desafio. Você tem que estar melhor. E as pessoas vão perceber e vão comentar isso com você. Só acontece se você tiver coragem de ter um espelho. Amém? Vamos fazer uma oração.